Beleza, pessoal? Continuando aqui a explicação que eu comecei na introdução da disciplina de momentos, né? Momento de uma força, em que eu vou explicar agora como solucionar esse exercício. Pense que isso daqui é uma placa suspensa, e essa placa, suspensa por um pino no ponto D, que impede ela de se movimentar, está sujeita a uma força de 450 newtons, formando 30 graus em relação ao eixo Y. Naturalmente, tu já consegue perceber que essa força tende a fazer essa placa girar nesse sentido. Deste modo, para evitar que a placa gire neste sentido, a placa, ou melhor, o pino, tem que gerar um momento de giro. Lembra que momento é girar, ao contrário. Mas agora aqui já começou alguns problemas. Como é que eu vou determinar esse momento dessa força de 450 newtons em relação ao ponto D, se uma das premissas que eu tenho é que a força em relação ao ponto de giro obrigatoriamente sempre tem que estar a 90 graus. Se eu pegar uma reta, juntar o ponto D ao ponto A, isso não é 90 graus. Não existe 90 graus entre esses dois pontos. Alguma coisa preciso fazer. Tem um jeito fácil, tem um jeito difícil e tem a escolha do freguês. Tu faz do jeito que tu achar melhor. Como que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer? 450 graus, 450 newtons, 30 graus ali, isso aqui já está me chamando uma decomposição de vetores, né? Tá quicando aqui. Eu posso tentar decompor esse cara em dois. Se eu transformar isso daqui em fx e isso aqui em fy, mas ainda não fechou 90 graus. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Espera aí. Lembra que a gente pode correr, deslocar vetores desde que a gente esteja usando a mesma linha de atuação? Se eu pegar o vetor fx e deslocar, correr ele aqui em cima. Se eu passar uma linha entre o ponto D até chegar na linha do fx, aqui ele forma 90 graus. Seria como se eu tivesse escorregado esse vetor fx para cá. Vou até apagar para não confundir. E a mesma coisa eu posso fazer com o vetor y. Se eu passar uma linha fy para cá, seguindo a mesma linha do vetor, aqui forma 90 graus. Seria como se eu tivesse deslocado o fy para cá. Então agora eu vou apagar isso aqui para não confundir. Está praticamente resolvida a situação. Se eu for considerar agora o fx em relação ao ponto D, ele quer girar nesse sentido. Se eu considerar o fy em relação ao ponto D, ele quer girar nesse sentido. Eu vou ter duas forças, facinho de determinar por decomposição de vetores, que eu vou ter que decompor aqui, determinar elas e multiplicar pela distância da atuação. Mas qual que é a distância da atuação? Qual que é a distância que une o ponto D até a pontinha do X aqui? Esse cara. Tcharam! Qual que junta D até a pontinha do FY? Isso daqui, quanto é que vale? 300. Agora a situação ficou relativamente fácil de trabalhar, tá? Vamos ter que fazer o quê? O somatório dos momentos, da mesma forma que a gente fazia o somatório de força para resolver a questão. Tá? Vamos trocar de figurinha. E vamos lá trabalhar. É a mesma figura, eu já fiz as coisas aqui prontas. Deste modo, o que eu fiz antes? Eu fiz uma linha e desloquei o meu fy para cá. Eu fiz uma outra linha para cá. E o meu fx estava aqui. Mas quanto é que vale fx e fy? Se eu vou redesenhar, não economize em papel.
Se eu fizer um triângulo tentando copiar isso aqui, tá? Estou tentando copiar aqui embaixo. Esse cara é o 450 newtons. Esse cara é o 30 graus. O FY está aqui à esquerda e o X em cima. Quem que é FX? Cateto oposto ao ângulo. FX, cateto oposto, seno. Então, quanto é que é? 450 newtons vezes o seno de 30 graus. Fx igual a, deixa eu pegar minha cola aqui, 225,0 newtons. Esse fechou 0,0. E quanto que vale o Fy? Fy igual a 450 newtons igual vezes seno ou cosseno? Cateto que está colado no ângulo adjacente ao lado que encosta. Cosseno de 30 graus. Fy igual a 389. 389,71 newtons. Beleza, senhoras e senhores, desse modo eu já determinei quanto é que vale Fx e Fy. Agora só me resta calcular os momentos. Uma coisa muito importante agora, se você lembrar da parte de antes, cada momento girou para um lado, um horário e um anti-horário. Lembra que na apresentação eu apresentei já para vocês que essa é a nossa convenção. Tudo que é para direita, tudo que é para cima é positivo e tudo que gira no anti-horário é positivo. O Fx, ele vai querer fazer esse tipo de giro. Está seguindo a mesma linha, o mesmo sentido de giro, Fx é positivo. Já o Fy vai querer girar contra. O Fy vai ser negativo, ele vai contra a minha coordenada do sistema. Vamos lá trabalhar agora. Então, qual que vai ser o momento do ponto D? Vai ser igual o somatório de... Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Vai ser igual ao quê? O somatório de Fx mais Fy e os momentos que eles vão gerar. Como é que eu vou saber o somatório? Momento igual a... Opa, pegar um lápis. Força vezes distância. Momento D igual a Fx. A força de x, quanto é que vale? 225,0 newtons. Qual o tamanho do braço de alavanca, a distância dele em relação ao ponto D, ao ponto de atuação? Se eu pegar o ponto D até a ponta do vetor x, eu tenho essa reta. Essa reta vale 125. Já está, normalmente a gente expressa tudo em newton, metro. Está em milímetro, já vou transformar tudo para metro. 0,125 metro. Lembrando que, se a gente vai fazer o sentido contrário no Fy, o contrário vai virar aqui negativo. Menos Fy, 389,71 newtons, vezes qual que é a distância? Se eu pegar o ponto D e juntar a ponta do Fy, eu tenho uma reta. Quanto que vale essa reta? 300 milímetros. Já vou transformar tudo para metro para me facilitar. 0,3 metros. Agora é só passar todo mundo na calculadora e eu vou ter que MD igual a menos 88,79 newton metro. O que eu estou afirmando aqui para vocês? Que o momento girado é negativo, vai contra esse meu sistema aqui. Se ele vai contra o meu sistema, eu estou dizendo que ele está girando no sentido horário. Estou dizendo que ele está girando no mesmo sentido do relógio. Essa é uma forma de resolver
tá? É uma forma relativamente simples e rápida, mas por muitas vezes nós vamos precisar fazer alguns contornos. Como que a gente pode fazer um contorno aqui? Eu vou apresentar uma outra rota. Vamos apagar aqui que o desenho está bem poluído, já, para não confundir. Se eu juntar o ponto, vamos pegar uma caneta de outra cor até para não confundir, o ponto D ao ponto A, em momento algum gera 90 graus. Eu estou com um problema sério aí. Se eu pegar e tentar projetar isso daqui, esse 450 newtons, eu não chego em lugar nenhum. Se eu tentar gerar uma reta que passe por D e cruze com 450 newtons, gerando 90 graus, eu gero uma reta que eu não sei metade não sei quase nada dela. Quase nada. Por que quase nada? Porque agora aqui eu já tenho informação suficiente para tirar aqui a situação. Qual que é a primeira informação que eu tenho? Eu vou conseguir resolver agora aqui. Isso daqui é 30 graus. Espelhamento de triângulos, espelhamento de ângulos, 30 graus aqui embaixo. Pô, eu sei que esse lado aqui do triângulo me vale 125. Eu sei que esse lado do triângulo me vale 300. Se eu tiver os dois lados do triângulo, eu consigo tirar esse ângulo e eu consigo tirar o valor desse lado aqui, que eu vou chamar de A. Vamos lá, eu vou copiar o triângulo aqui para baixo. Vamos lá. Pá, pá, pá. Esse lado vale 300, esse lado vale 125, esse é o A e esse é o alfa 1 que eu quero determinar. Pô, qual que é a forma mais fácil agora de determinar a hipotenusa se eu tenho os dois catetos? Lembrando que aqui é 90 graus. Pitágoras, 0, já vou transformar tudo em metro já, tá? 5 ao quadrado, né, 0,3 ao quadrado, igual a ao quadrado. Soma dos quadrados do cateto igual ao quadrado da hipotenusa. A ao quadrado igual a 0,1056. A igual a 0,325 metro. O A eu já tirei. Uma dica, eu poderia usar esse A para tentar resolver a situação e repetir para tirar o alfa 1. Mas, recomendação, sempre que possível, nunca reaproveite a sua conta. Use os dados do problema. Se o problema tiver escrito errado, o problema dele. Mas assim, tu não só evita de carregar um possível erro que tu tenha realizado, como também tu revisa a tua conta, porque ela vai ter que bater por outro jeito. Para tirar o alfa 1, como é que eu vou fazer se eu tenho as duas tangentes? Quem que me relaciona? As duas tangentes, que já dei a resposta. Quem que me relaciona os dois catetos ao ângulo? A tangente. Tangente de alfa 1 é igual ao cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente. Tangente de alfa 1 igual ao cateto oposto 125 sobre 300. Alfa igual a tangente na menos 1 de 125 sobre 300. Alfa, opa, esqueci de botar a notação 1 aqui. Alfa 1 igual a tangente na menos 1 de 0,42. Alfa 1 igual a 22,62 graus. Resolvida a situação. Já tirei o lado aqui e já tirei o ângulo do triângulo. Vamos lá em cima, vamos preencher minha conta. Antes A eu não sabia quanto é que era, agora eu já sei que vale 0,325 metros. O ângulo eu não sabia, agora eu já sei que ele vale
22,6. Vamos tá apertadinho aqui, vou deixar assim. Agora falta descobrir quanto é que vale esse outro cara aqui, ó. Quanto que vale? Pô, simples, né? O canto inteiro vale 90 graus. Esse cara aqui eu vou tirar pela diferença de 90 menos 30 menos 26. Só para deixar escrito, para não dizer que eu não fiz. Vou chamar aquele lado ali de alfa 2. 90 graus menos 30 graus menos 22,62, que me dá aqui alfa 2, igual a 37,38 graus. Resolvido mais uma tranca que eu tinha. 37,38 graus. Resolvido muita coisa. Pô, agora que eu tenho um lado, ângulo oposto a esse lado, eu vou conseguir tirar o quê? Eu tenho um ângulo, eu posso tirar o lado oposto a ele. E aí sim, agora eu vou poder deslocar esse 450 aplicado para cá, porque eu vou saber a distância que separa o 450 a 90 graus do ponto D. Praticamente, que a gente já fez na lista de vetores, lei de seno. Eu vou redesenhar aqui o triângulo só para ficar fácil de visualizar na explicação e na montagem. Aqui é o 37 graus. Aqui é o 0,325. Só estou copiando lá de cima, tá? Esse cara é o B. 90 graus. E esse cara aqui? Me interessa? Não, não quero nem saber. Vou deixar ele ali riscado só para dizer que eu não vou fazer. O que diz a lei do seno? Um lado sobre o seno oposto a ele. B sobre o seno de 37. Igual a um lado, 0,325 sobre o seno de 90. Só um detalhe aqui sobre o seno de 37 e várias outras situações que vão acontecer nas contas, tá? Aqui para explicação eu posso apresentar resumido, cortando sem critério nenhum. Eu sempre faço as minhas contas numa planilha do Google Calc, tá? Todo mundo pode ter isso, basta ter uma conta do Gmail e lá sempre atrelando o resultado um ao outro. Eu nunca faço arredondamento lá, só aqui na apresentação, tá? Para resumir e facilitar a minha vida. Mas vamos continuar. Tá montado a lei de seno. Deste modo, é só subir o seno de 37 para multiplicar. B igual a 0,325 vezes o seno de 37 sobre seno de 90. Passa na calculadora. B igual a 0,197 metro. Está resolvido o tamanho do braço de alavanca. Já sei qual que vai ser o tamanho do braço, da distância que a força de 450 newtons vai poder trabalhar. Agora, mamãozinho com açúcar, ficou fácil. Se momento igual a força vezes distância, a força me foi dada, 450 newtons. A distância eu calculei agora, é só eu botar ela aqui. 0,197 metro. Passa todo mundo na calculadora. E eu tenho o quê? Menos 88,79 Newton metro. Resolvido o exercício A por dois caminhos diferentes. Esses dois caminhos são para mostrar que, normalmente, quase sempre, existe muito mais do que um caminho para resolver. A gente vai ter que, volta e meia, recorrer a técnicas de sobrevivência aqui dentro e chegar a caminhos aleatórios, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos para a segunda parte do problema.
o que essa segunda parte está pedindo? A menor força aplicada no ponto B. Onde que está o ponto B? Aqui embaixo. Que ocasiona o mesmo momento. Qual o mesmo momento? 88 Newton metro. Tá? Menos. Ou seja, ele está girando no sentido horário. Em relação ao ponto D. Ele está aqui, o ponto D. Lembrando que a fórmula de momento é momento igual a força vezes distância. Se eu tiver que diminuir a força, eu tenho que aumentar a distância ao máximo. Qual a maior distância que eu posso unir o ponto B e D com uma reta? É simplesmente uma reta que junta os dois. E lembrando de outro detalhe, sempre que a gente for calcular, a força e a distância formam 90 graus entre si. Para que se essa for a reta, a força 90 graus e girar no mesmo sentido que é esse, que é o sentido gerado pelo 450, a força F, que eu vou determinar agora como FB, que eu tenho que descobrir, ela vai ter que formar 90 graus em relação a esse novo braço de alavanca que eu vou determinar aqui, que eu vou descobrir. Como que eu vou descobrir? Vou chamar esse cara de C, eu não sei ele agora. Como que eu vou descobrir? Pô, bem simples, né? Vê que isso aqui está tudo me chamando para fazer um triângulo. Qual que é o tamanho desse triângulo? A lateral esquerda, 250. Só cuidado, a base dele não é 225. Lembra que tem esse pedacinho a mais, a base dele é 300. Se ele forma 90 graus entre si, fechou a conta, é só eu fazer um Pitágoras. Vamos lá para o outro programa que me facilita aqui. Já está aqui tudo copiado, né? O 300 graus, o 225 e o C. Agora é só eu fazer a conta. Vamos lá. 225 ao quadrado mais 300 ao quadrado igual a C ao quadrado para fazer um Pitágoras. Não vou detalhar essa conta, já sei que C é igual a 0,375 metro. Se C é igual a 375 metros e o momento que eu tenho que gerar é de 88, o momento vai ser igual à força B, que eu quero determinar, vezes a distância C. Onde que está a distância C? Determinada aqui. O M vai ser o quê? Aquele 88 que a gente já determinou antes. Vamos substituir na conta. 88,79 Newton metro, só Newton, desculpa, vezes F, vezes o 0,37, não vai caber. Apertadinho, mas coube. Oh, peraí, agora tu não botou o menos ali? Não, eu não botei o menos porque eu já determinei para qual lado vai ser o giro. Se eu tivesse que considerar o menos, eu teria que considerar outros fatores do vetor. Agora não compensa, eu estou usando a inteligência, eu já botei ele para girar para o lado certo. Eu estou fazendo agora a minha suposição, ele está girando para o lado certo. Se eu tivesse dado um resultado negativo, significa que a minha suposição está para o lado errado, correto? Então, agora é bem simples, bem trivial, é só eu jogar de um lado para o outro, né? Esse 0,35 passar para o outro lado dividindo. FB é igual a, deixa eu completar ali com FB, 88,79 newtons dividido por 0,375 metro. O que me dá aqui FB igual a 236,77 newtons. Ou seja, a menor força possível aplicada no ponto B, que gerar o mesmo momento em relação ao ponto D, é de 236 newtons. Isso quer dizer que se eu aplicar uma força aqui, nesse ponto B, de 236 newtons em relação ao ponto D, ele gera o mesmo momento de menos 88 Newton
metro. Beleza? Está respondida a questão B. Vamos lá para a questão C agora. O módulo e o sentido da força vertical, vamos lá, vamos escrever na tela, que é aplicada no ponto C. Vertical significa de cima para baixo ou de baixo para cima, mas que gera o mesmo momento em relação a D. Lembrando que a força de 450 quer girar assim, e vertical é isso aqui, obviamente que a única hipótese possível é apontar para baixo para girar para o mesmo sentido. Se ele apontasse para cima, ele vai girar nesse sentido. Não pode, está errado. Então só pode ser para baixo. Vamos limpar aqui o desenho para terminar a explicação. Então eu vou ter uma força C apontada para baixo, tá? O sentido eu já determinei para poder copiar. Agora só tenho que determinar o módulo que produza o mesmo momento. Qual é o mesmo momento? 88 Nm. De novo, é basicamente a mesma conta. Só que agora ficou mais fácil ainda de eu resolver isso. Pô, só um detalhe. Se eu juntar esse cara aqui, onde é que está o 90 graus aqui? Não existe. Não tem 90 graus ali. Lembra que eu posso projetar a linha do vetor e posso tentar projetar também a linha do ponto de apoio e no ponto que eles cruzarem 90 graus eu posso deslocar o vetor para cá? Então eu fiz isso. Desloquei o vetor FC para cima. Seria como se eu estivesse aplicando o vetor FC aqui nesse ponto, porque ele fecha 90 graus a projeção do vetor horizontal, o vetor vertical, desculpa, com uma projeção linear até do ponto D até chegar na projeção do vetor, fechando 90 graus. Tenho ali o pontinho de apoio. Tá, e qual é a distância entre eles? Pô, qual que é essa distância aqui? Qual que é a distância do ponto de aplicação da força C vertical até o ponto D? Exatamente essa, 225 milímetros. Deste modo, ficou absurdamente fácil. Vamos pular lá para o outro lado, que eu vou explicar quão fácil ficou. Se eu tenho agora um vetor FC aplicado aqui, e ele tem 225 milímetros de distância, o momento nada mais, nada menos do que apenas a força vezes a distância. Vamos separar. Eu sei que momento é igual a força vezes a distância, força C. Já está definido, já está pedido pelo programa que tem que ser igual ao gerado pelo 450. Então, aqui gerou 88,79 newtons. Vezes FC e vezes a pergunta 0,225, que eu já transformei em metro. Vezes aquela ali que eu já deduzi, né? A grande questão do problema é quanto vale FC. É só passar o 225 para o outro lado, dividindo. 88,79 newtons dividido por 0,225 metro. Que me vale FC igual a 394,62 newton. Moral da história. A menor força aplicada no ponto C de forma vertical, ou seja, de cima para baixo, igual a 394. Ou seja, 394 aqui. Isso está dizendo que, se eu aplicar essa força FC aqui nesse ponto C, ele vai querer também girar igual assim, igual ao 450. E vai girar no mesmo sentido, mas é a menor possível porque eu já travei o tamanho, a distância. Beleza? Vamos agora, deixa eu apagar aqui que está muito poluído, e vamos agora para a última questão. O que pede a última questão? Menor força que aplicada
em C ocasiona o mesmo momento. Pô, agora ele quer de novo a menor força aplicada em C e que ocasiona o mesmo momento. Mas veja bem que agora ele não está mais travando em vertical, horizontal ou algo que for. Ele simplesmente quer a menor força possível. Lembra do raciocínio de quando a gente fez B? Vamos fazer o mesmo raciocínio para C. Menor força, lembrando que momento igual a força vezes distância. Se eu quiser baixar a força, eu tenho que aumentar a distância ao máximo. Lembrando que eles têm que montar 90 graus. O momento gerado antes era menos 88 Nm. Isso quer dizer que essa força de 450 girava no sentido horário de 88. Então, seguindo o mesmo raciocínio apresentado em B, eu vou ter que fazer o quê? Um triângulo que junta D e C. Só isso. E para eu diminuir a força ao máximo, esse cara forma 90 graus em relação a FD, que é a incógnita do meu problema agora. Muito semelhante à questão B, da mesma forma nós vamos ter que determinar o triângulo. Vou copiar esse triângulo lá para o outro lado e vamos começar a trabalhar. Só escrever 2, 2, 5, 2, 2, 5. Aqui é o D que eu preciso saber. 90 graus. Braço de alavanca, que eu não sei ainda. Da mesma forma que eu fiz antes, 0, já vou botar aqui em metro ao quadrado, 0,225 ao quadrado, metro, né? E D ao quadrado. Com isso, jogando na calculadora, eu tenho D igual a 0,318. Não vou mais fazer, eu acredito que vocês já não precisam mais tanto fazer o Pitágoras detalhadamente, né? Vamos acelerar um pouco esse vídeo, já fica longo o suficiente. Lembrando que momento é igual a força vezes distância. Opa, isso aqui é o FD da força do ponto D, né? Da questão D, vezes a distância de D. Momento está travado porque é o que ele pede pelo mesmo do 45, no 450, o que me dá 88,79 Nm. Igual a FD. FD é a grande questão do problema. Vezes a distância D, que é essa daqui, que eu já determinei. Então é só pegar esse cara e jogar para lá. 0,318. Deste modo, passo 0,3 para cá para baixo, dividindo, FD igual a 88,79 newtons dividido por 0,318 metro. E dá FD igual a, deixa eu olhar ali, 279,04 newtons. Moral da história, voltando lá no meu desenho, agora, menor força possível aplicada no ponto C. Antes eu queria que fosse vertical. Agora eu quero a menor possível. A menor possível precisa da maior distância. Maior distância é uma reta que une D e C. Mas ela vai ter que ser, vamos chamar aqui de FD, 90 graus. Para diminuir ao máximo a força aplicada. Esse aqui é um exercício bem de teoria, bem de partida, para poder explicar vários caminhos e vários conceitos. Mas, na essência, vai ser isso. Determinar o tamanho dos braços, determinar o tamanho da força, unir a força e o braço de alavanca, ou seja, a distância para determinar os momentos e ficar brincando em cima disso. Vai e volta, vai e volta. Não tem muita criatividade, apenas vamos misturar os conceitos. Esse aqui é o primeiro exercício exemplo que eu vou disponibilizar. Assim que eu terminar o outro, eu também já passo para vocês. Obrigado, pessoal.